Olá! Sabe, é interessante pensar no que a música que a gente ouve todo dia faz com o nosso cérebro, né? O título desta análise aqui já entrega um pouco o jogo: o cérebro na frequência da repetição. Vamos ver o que isso significa. E para começar, já vem uma pergunta direta. Será que o nosso gosto musical está treinando o cérebro ou, na verdade, esgotando? É uma ideia que dá o que pensar, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. A ideia central aqui é que música é muito mais do que só diversão. Pensa nela como um verdadeiro exercício para a mente, um estímulo que pode tanto fortalecer quanto, quem sabe, acomodar o cérebro numa zona de conforto. Para a gente entender melhor, vamos imaginar a música como se fosse uma academia para o cérebro. Parece estranho. Calma que faz sentido. Aqui entra um conceito-chave: ginástica cerebral. É basicamente o esforço que o cérebro faz quando ouve uma música cheia de reviravoltas, com harmonias que não são óbvias, ritmos que mudam. É o trabalho de entender algo que não vem de bandeja, sabe? Algo que acontece muito no jazz ou na música clássica, por exemplo. E a partir daqui, o material que a gente está analisando basicamente divide o universo da música em dois grandes times: o da complexidade versus o da simplicidade. Então, olha só que interessante essa comparação. De um lado, a música complexa, a tal da ginástica cerebral. Ela nos desafia a decifrar, a ter mais paciência, a pensar de um jeito mais abstrato. Do outro lado, a música repetitiva, que funciona como uma zona de conforto. É feita de loops, não exige quase nenhum esforço e dá aquela recompensa imediata. A diferença no esforço mental é gigante. Mas por que essa atração pelo mais simples é tão forte afinal? A explicação parece ser neurológica e tem um nome de impacto: a ditadura da dopamina. Para entender essa tal ditadura, a gente precisa falar do sistema límbico. É uma parte bem antiga do nosso cérebro ligada ao prazer, à emoção, à motivação. E adivinha? A música repetitiva mira exatamente nele. E o mecanismo funciona mais ou menos assim. O ritmo constante, aquela batida que não muda, os graves bem pesados, tudo isso ativa direto o sistema límbico. Aí, como resposta, o cérebro libera um pico rápido de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Isso cria um ciclo de gratificação instantânea que não exige nenhum processamento intelectual profundo. É como se fosse um atalho para a sensação de bem-estar. E qual o problema disso no longo prazo? Bom, um cérebro que se vicia nessa recompensa fácil pode acabar desenvolvendo uma preguiça cognitiva. Ele simplesmente perde a paciência para obras que pedem mais tempo, mais atenção e até um pouco de silêncio para serem realmente apreciadas. E olha, as consequências disso não param só no cérebro, não. Elas podem se estender para a forma como a gente percebe o mundo, principalmente através do som e da linguagem. O material aponta para um possível embotamento dos sentidos. Como assim? Por exemplo, um vocabulário muito restrito nas letras pode acabar limitando a nossa capacidade de articular pensamentos mais complexos. E a própria produção do som hoje em dia, que comprime tudo para soar sempre alto, diminui a nossa capacidade de perceber os detalhes de volume e dinâmica. E essa citação resume bem a ideia. Quando o som é sempre alto e sem muita variação, o nosso ouvido para de procurar por detalhes. A gente vai perdendo a capacidade de perceber as nuances e as sutilezas, que é justamente o que uma música como o jazz instrumental exige o tempo todo. Tudo isso nos leva à parte talvez mais provocadora de toda essa discussão. A questão não é só sobre o que se ouve, mas por que se escolhe ouvir o que se ouve. E aqui fica a grande pergunta: será que as pessoas não ouvem músicas mais complexas por falta de acesso ou porque elas simplesmente preferem o que é mais fácil e não dá trabalho? O estudo sugere que, muitas vezes, a escolha é pelo mais simples, mesmo com um mundo de opções disponíveis. A conclusão aqui é bem forte. O risco dessa preferência constante pelo simples é o que o material chama de regressão intelectual. Ou seja, a nossa capacidade de pensar de forma abstrata, de ter um olhar crítico, pode ir se perdendo, dando lugar ao puro instinto, a busca pela recompensa imediata. E para fechar, fica uma pergunta que vai muito além da música. Será que a mídia que a gente escolhe consumir molda nosso pensamento? Ou será que é o nosso jeito de pensar que molda a mídia que a gente escolhe? É uma reflexão e tanto, né? Sobre o impacto das nossas escolhas diárias na nossa própria mente.